Fala pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para mais um bate-papo semanal, mas hoje o bate-papo está bem diferente, nós estamos com uma roupagem diferente e hoje nós temos também um convidado muito especial para nossa casa Link Church, para minha família, para mim. E hoje aqui no Ledocast, pela primeira vez, nós temos aqui o nosso amado tio Dani, né? A gente chama ele carinhosamente de tio Dani, mas é o pastor Daniel Rebolledo. Ele veio diretamente lá do Uruguai. E é a terceira vez que ele está aqui conosco, né, tio Dani? E eu queria te pedir que o senhor se apresente um pouquinho aí para o pessoal, fale um pouquinho do senhor, da sua história, né? E a gente continua aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão escutando, vendo, não é, por as redes sociais. A verdade é que para mim é uma bênção muito grande poder voltar aqui a la Link Church para poder compartilhar, ¿no?, con los hermanos aquí en Brasil. Y bueno, es una bendición. Para aquellos que no me conocen, yo soy Daniel. Eu moro en Uruguay, mas yo soy chileno, ¿no? Casado, dos filhas maravilhosas. Hace 34 años que sirvo al Señor y es una bendición ficar aquí, estar aquí en Belém do Pará. Uma benção. Muito obrigado, tio Dani, por vir, por atender nosso convite e estar conosco numa data muito especial. A Link Church está chegando aos 8 anos aí de fundação, desde a fundação, e é um tempo muito marcante para nós, né? É a terceira vez que o senhor vem aqui, né? A primeira vez eu lembro que foi lá pelo ano de 2018, não tinha nem o prédio ainda da igreja, a gente reuniu no salão de festas de um edifício e o tio Dani pregou sobre libertação, a gente ouvia os gritos do povo lá, e gente caindo lá no poder de Deus. E eu lembro que tem pastores hoje aqui da Link que foram libertos naquele tempo. Sim. Isso é incrível a gente ver, né, que algo iniciou ali, o senhor fez parte disso, né, e depois veio mais à frente em 2022 para a Revival Conference, quebrou tudo lá no hangar também, no bom sentido, né? Quebrou tudo ali no espírito, foi poderoso. E agora, 2025, vamos recebendo o pastor Daniel pela terceira vez na nossa casa, na nossa família. E hoje a gente vai ter aqui um bate-papo de alguns assuntos muito legais. Então, se você está animado com esse podcast como eu tô, não te esquece de curtir, não te esquece também de compartilhar. Se você está no canal do YouTube, comenta aí embaixo também. A gente vai tratar de alguns assuntos hoje aqui, um tanto quanto polêmicos, um tanto algumas tensões que a gente vê aí no meio da igreja, e eu acho que vai ser um bate-papo muito legal. Eu estou muito animado, né, tio Dani? O senhor está animado? Eu estou muito animado com o que vai acontecer Glória hoje. a Deus. Assim que não se desconecte, não é? Tem que estar pendiente de tudo o que Deus vai falar hoje. Exato, fica ligado, não perde nada, por mais que você estiver aí em qualquer lugar no trânsito, lavando louça ou, sei lá, dirigindo, fazendo qualquer coisa, fica conectado aqui conosco, que eu tenho certeza que Deus vai te trazer muita sabedoria e conhecimento hoje, né? E a gente colocou algumas pautas aqui para conversar com o pastor Daniel, e a gente vai direto ao assunto. A gente não gosta de enrolar muito, a gente gosta de ir direto ao assunto. Então eu queria começar perguntando, pastor, a gente vê um movimento aqui no Brasil que tem crescido bastante, né? Aqui principalmente na internet. A gente vê, é como que, eu lembro que quando eu era mais novo e ainda tinha muito jornal que era veiculado, impresso mesmo, né? As páginas que mais vendiam era a página policial, né? Era aquelas, a capa geralmente era coisa ruim, que não prestava. E a gente vê um pouco essa dinâmica rolando na internet, né? E a gente vê um movimento que cresce aqui no Brasil, eu não sei, no Uruguai, na América Latina como um todo. O senhor tem até uma visão talvez até maior que a minha, o senhor pode falar pra gente, mas a gente vê essas pessoas que se levantam para ser como a palmatória da igreja, sabe? Aquelas pessoas que acabam levantando muitos pontos de acusação, né? A pastores, a líderes, a ministérios, a denominações, né? E a gente vê muito ministérios que crescem só falando de outros ministérios, ou que crescem só realmente falando acerca do pastor tal, denunciando o problema da igreja Y, X, Z. Eu queria lhe perguntar, né? Como que o senhor vê isso? Né? Por que o senhor acha que esse movimento ele tem crescido? Né? Primeiro, se o senhor vê isso lá na América Latina como um todo, e segundo, o senhor
consegue enxergar por que isso cresce, por que isso está acontecendo? Qual a sua ótica sobre essas pessoas, esses ministérios? Eu vejo que é um fenômeno que está crescendo não só em Brasil, sino que em toda a Latinoamérica. É um fenômeno que nasce da oportunidade de poder falar. Ou seja, se eu tenho um cenário para falar, eu vou falar. Então, o que acontece com isto? Muitas pessoas têm muitas convicções no que acreditam e por fato de acreditar, então se sentem no direito de falar de lo que eles acreditam, pero ainda assim também poder contra-atacar a outras pessoas que não acreditam como ele, ainda pior, porque nos meios sociais há muito vídeo, muito falar público, tomam parte, não distorcionam e depois empieza a criar-se cierto uma espécie de fofoca cibernética que é o que eu penso, não, que não está Vamos muito dar uma bem com pausa isso. aqui. Como é? Fofoca cibernética, pessoal. Gostei desse termo. Esse termo tá legal. Fofoca cibernética, ficar falando dos outros abertamente, né? Sim, uma coisa que Isso atrai as pessoas, atrai né, tio? muito, muito. As pessoas parece que gostam, né? Quer saber da fofoca e meio que chama, né? Enfim. Eu creio que tem uma coisa muito esquisita com o ego, não é? Porque as pessoas hoje podem cantar, podem falar, podem ser artistas, eles podem ser, certo, diretores de qualquer coisa através dos meios sociais. Sim. Com a igreja acontece a mesma coisa. Ou seja, o cara pode ser pastor, pode ser pregador, pode ser músico, tudo através das redes sociais. Então, esse pode ser muito bom, mas ainda também pode ser muito, muito perigoso. Outros fenômenos que eu vejo é que as pessoas têm uma ansiedade por captar muitas pessoas. Outros, através disso, pretendem ganhar dinheiro. Então, o que é o que mais atrai? Lo que más atrae no es la verdad de Dios dentro de los medios sociales. Lo que más atrae es saber lo que otros están viviendo. Es poder, ¿cierto?, atrapar la mente de las personas con comentarios, chismes se fala en español, ¿no? Esa fofoca, ese falar, ese metapapo con respecto a que una cantante dice tal cosa o un pregador falou tal cosa y aparece ahí en las redes sociales. Eu acho perigoso, pastor, isso, muito perigoso. Sim. Muito, muito. O senhor estava comentando, e eu lembro que uma vez eu vi um pastor falando, há uns anos atrás já, né, que na nossa geração, na sua geração um pouco antes até, aqui no Brasil foi muito forte o movimento da teologia da prosperidade, né, onde a gente via muitas igrejas falando de teologia da prosperidade, tal, venha para Jesus e a tua vida vai mudar, e você, né, vai melhorar de vida e vai sair do buraco. Né? A gente vê muito isso. E uma vez eu vi um pastor falando que nessa geração atual o maior desafio não é mais a teologia da prosperidade, mas a teologia da notoriedade. Tá bom, Teologia da notoriedade, que agora essa geração já não está atrás de dinheiro, mas está atrás de visualização. É verdade. De curtida. Né? E até meio, parece até demagogia a gente está aqui fazendo um podcast falando sobre isso, né? Mas eu acho que o senhor tocou num ponto muito chave, que é o propósito pelo qual você está fazendo aqui. Né? A motivação do coração. E a gente sempre volta para a motivação do coração. Há uma declaração muito importante que é porque eu faço o que faço. Sim. Não é? Há pessoas que têm uma convicção, por exemplo, eu não quero meter-me em nenhum tema teológico, mas, por exemplo, de lo mais nosso. A mim, eu gosto muito da libertação. Sim. Eu gosto muito do sobrenatural de Deus, não é? Então, como eu ministro em forma pública, eu posso cometer alguns erros, não é? O perigo de mis egos é que saem à luz pública por aquelas pessoas que não gostam disto. Sim. E se cria aí a fofoca que eu estou falando. E muitas vezes o que uno ve a través de las redes sociales no refleja necesariamente lo que está aconteciendo en la realidad. Hay una manipulación sin precedentes con respecto a esto. Hay una manipulación espiritual, hay una manipulación emocional, hay una manipulación por esto que gosté mucho ya de querer ser um sucesso. Da notoriedade, querer um sucesso. Quanto mais curtida, mais comentário, mais visualização, né? E é uma linha muito tênue entre eu quero tornar Jesus conhecido ou eu quero ficar conhecido. Né? Às vezes a pessoa ela tá nessa, não, eu quero levar o evangelho do Senhor, mas no fundo, na verdade, ela quer ficar famosa, ou ela quer ser vista. E porque isso trata com o ego do homem, e o ego do homem é complicado, né? A gente precisa estar sempre sondando o coração
Sempre. com essas coisas, né? E isso é uma coisa que eu penso muito, porque a gente, querendo ou não, como Link Church, a gente trabalha muito redes sociais e a gente sente esse chamado de Deus para tecnologia, inovação, criatividade, né? Mas ao mesmo tempo também a gente precisa sempre guardar o nosso coração, né? Com a nossa motivação, né? Por que a gente faz o que a gente faz, como você falou? Por que a gente está aí, né? E eu acho que um ponto muito importante é o que você falou, da verdade. Né? É a busca por transmitir a verdade, trazer a verdade de Deus. Né? E quando começa a entrar nessa questão de tira um corte do fulano, porque ele falou algo errado aqui, porque eu não concordo com ele, eu quero expô-lo, porque eu não gosto da teologia dele, né? E aí começa a falar, tá vendo como tá errado, tá vendo como eles são, né? E aí começa, cara, e ao invés da gente estar colaborando como igreja para o avanço do reino de Deus, a gente está brigando entre si. Né? Perigo Isso me entristece muito, cara, muito. Perigo terrível com isto que nas redes sociais todo mundo vê. En las redes sociales tenemos ateos, tenemos creyentes, tenemos personas que recién están convirtiendo, y cuando se inicia esa fofoca de un lado para otro, quien perjudica a la iglesia del Señor, es a iglesia la que fica mal, ¿no es? Por más que você no acredite o acredite en los dones, no tem por qué, si você acredita, por ejemplo, en el don de lengua, estar atacando públicamente al que no acredita, ¿no? A Biblia es muy, tem tanto enseño la Biblia, tem tanta administración, tem tantas maneiras de atrapar, a pessoas no evangelho, que evangelho são boas notícias, jamais malas notícias. Pronto. Legal. Pastor, existe uma forma saudável, né? O senhor acha que existe uma forma saudável de apontar os problemas da igreja, né? Ou alguma forma de falar o que precisa ser dito sem cair nesse espírito de acusação ou de divisão? Sí, existe, sin lugar a duda. Lo que verdaderamente Dios dejó para nosotros es la palabra del Señor. Yo creo que en todo el Nuevo Testamento, si estamos direccionando esta conversación hacia la iglesia del Señor, Dios da un direccionamiento bíblico, ¿no es? Como Él constituye la iglesia en su constitución tiene un mensaje. Entonces, si nos falamos de un mensaje tal como está en las escrituras, no tenemos por qué estar apuntando hacia aquellos que no lo ven como nos lo vemos. ¿No es? Si yo, por ejemplo, yo no acredito en una cosa, ok, yo falo lo que yo acredito y punto. O sea, a gente que está olhando para nós, eles toman la decisión. Tá? De eso se trata. Yo no puedo avaliar lo que yo acredito desacreditando a otro. A palavra do Senhor é muito claro com esto de não murmurar, não falar mais das pessoas, amar uns a outros, não é? Ter respeito uns por os outros. Isso é muito importante e as pessoas não tomam em conta. Creio que em português também se fala de murmuração, não é? Sim, murmuração. Tá? As pessoas não tomam em conta que qualquer declaração por outras pessoas, por ainda mal que estén, é uma murmuração. É falar mal, aunque a pessoa esteja mal, a pessoa pode estar muito mal, ¿cierto? E de pronto é tocada por el Espírito, muda sua maneira de ser, pero o mal ficou nas redes. E eu falei mal dele, pero agora ele mudou. E agora quem vai restaurar a identidade da pessoa? Sim. Dá para entender Sim, isso? Então, para isso estão as escrituras. Nós falamos das escrituras. É que acontece que a escritura não dá muito like quando uno fala diretamente de Deus. Tem que meter alguma coisinha que seja atrapalhante, emocional ou intelectual para atrapar a pessoa. É verdade. O senhor acha que isso parte de um lugar, de uma ferida na alma? Essa questão de ficar o tempo todo, sabe, sendo o corretor da igreja, né, o justiceiro da obra de Deus, né, o defensor do evangelho. Tem alguns que botam até esses defensores do evangelho e tal. Precisamos defender as escrituras. O senhor acha que isso parte de um lugar, às vezes, de uma ferida emocional, espiritual? Sem lugar a dúvida. Eu creio que ou é uma ferida ou é um déficit del caráter. Uma ferida pode ser certo porque as pessoas estão feridas por algum sistema de crença. A veces ni siquiera porque acreditan o no acreditan, sino porque sencillamente no gustó del pastor. Él salió y comenzó a hablar algo distinto a través de las redes sociales. Punto. Essa pode ser uma. Outro é déficit de caráter. Por exemplo, a pessoa tem um desejo profundo de reconhecimento, não é? Como falávamos anteriormente. Então, dessa perspectiva, eles buscam protagonismo. Eu que trabalho na parte profética, eu tomei conta que há pessoas que querem ter um dom
para sentirse importantes, ¿no es? Entonces, también parte de eso, parte de esa connotación, ¿no es? Entonces, se falam lo que outros falam, acontece como importante. Se você descobre, de pronto, há tema somente nas redes e toda a gente empieza a falar do mesmo tema, não é? Já vamos falar mais adelante seguramente disto. Por exemplo, há problema em Irã. Há problema em Israel e todo mundo empieza a falar da mesma coisa. Então, como que se diera like, e as pessoas sentem como escutadas, não? Muito bom, muito bom. O senhor falou sobre essa questão da pessoa não só estar nesse lugar de ferida, mas também um déficit de caráter. Né? Isso é um ponto chave, né? Eu sempre digo para os meus discípulos, cara, se você tem alguma coisa que não é tão boa para falar, mas você acha que vai construir na vida de alguém, chama a pessoa e fala na cara dela, velho. Se você não tem coragem de chamar a pessoa e falar na cara dela, então não fala. Né? Porque isso é uma questão de caráter, você falar frente a frente aqui, entende? Então eu acho que parte muito daí também, né? Às vezes esse déficit mesmo de caráter. E quando eu fico vendo, às vezes, essas pessoas que edificam um ministério falando mal de outros ministérios, eu fico, cara... Sei não, viu? Tem alguma coisa estranha aí nisso. Antigamente teníamos poucos meios sociais, não é? Teníamos a rádio. A internet deu voz, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo que tiver um celular tem voz. Agora tem voz. Por um lado isso é bom, né? Agora tem a inteligência artificial, não é? Agora tem a mudança do rosto das pessoas e podemos falar de pessoas que não são mal intencionadas, mas estão produzindo dano da igreja, mas há outras pessoas que são muito mal intencionadas e fazem ironia, não, burla, vão danhando a imagem das pessoas. E isso é muito triste de um músico, de um pastor, de uma igreja, sem tomar em conta que detrás disso há filhos, há uma esposa, não é? E isso é terrível. Terrível mesmo, tio. Tio, eu lembro uma vez que eu ouvi alguns americanos, né, falando, uau, que adoração incrível que vocês têm no Brasil, né? E eu já ouvi não só americanos falando do Brasil, mas eu conheço alguns pastores de fora de Belém. A gente tem algumas amizades com pastores de São Paulo, de Brasília e de outras localidades, e alguns já me falaram, a adoração de Belém é uma adoração bastante extravagante. É muito extravagante, né? É uma adoração, assim, as pessoas realmente se derramam e cantam. E a gente vai entrar numa outra pauta aqui que eu achei interessante da gente tocar, porque ao mesmo tempo que a gente vê essa adoração extravagante, mas muitas pessoas eu também escuto dizendo que muitas vezes a adoração no Brasil, ou o culto no Brasil, é muito motivado pela emoção, né? Então, na sua visão, isso é um problema ou é uma virtude, afinal de contas, né? A adoração extravagante, ela é boa, né? Ou, afinal de contas, ela pode ser muito emocional e ela não é boa? Vamos bater um papo sobre isso, porque... É muito boa pergunta, porque eu estou fazendo alguma defesa, não, de as manifestações emocionais. Legal. Eu vou fazer uma defesa hoje, não é? Tá. Porque eu acredito... Pode ser muito boa, mas também pode ser muito mala. Ou seja, as duas coisas vão depender muito, novamente, do coração da pessoa que está recebendo, ou do que está cantando, ou do que está ministrando, não é? Mas as emoções são uma manifestação natural dos homens. E há culturas que têm, por legado, história, têm uma manifestação muito natural e tem que ser assim. A cultura brasileira é uma cultura emocional. Não? Deixemos muito claro isso, não tem jeito, é emocional e os irmãos que estão escutando aí, não é? Eles sabem que a melhor pregação, a melhor ministração é aquela que toca a fibra das emoções. E não está mal. Ou seja, há momentos onde o Espírito do Senhor vai operar utilizando isso. Por exemplo, eu estava em manifestações, em orações, onde a presença do Senhor enchia as pessoas ficam chorando, ficam no suelo, gritando, não? E esse grito... Hay pessoas que podem dizer, pero isso é muito diabólico porque estão manipulando as emoções. Não, de nenhuma maneira. O Espírito do Senhor usa, certo, essas emoções para ministrar às pessoas,
Tá? Não. Eu quero deixar claro isso, porque há sectores em los quais, certo, eles veem muito mal isso e reprimem essas coisas que são Sim. muito importantes, não? Além disso, também podemos encontrar, é verdade, ou seja, em contra disso, é que há muitas pessoas que sabem que a manipulação das emoções pode atrapar, certo, a muitas pessoas em favor deles. Ou seja, basta ter uma boa palavra profética de que Deus te vai fazer milionário Então. e já empieza uma manipulação emocional. E as pessoas novas têm que aprender a discernir o que é uma emoção e o que é uma manifestação do Espírito. Não é? São duas coisas distintas. Uma não nega a outra, pero nós não podemos viver das emoções. Sim, claro. Deus la usa como uma manifestação, mas a pessoa tem que pensar. A Bíblia fala, diz que nós temos que cambiar nossa maneira de pensar. A Bíblia fala que o mundo foi criado por la palavra, por el falar. A Bíblia também nos fala que a fé vem por el ouvir, não por el sentir. Boa, muito boa. Então, aí está a diferença das duas coisas, não é? Muito bom. Temos uma cultura brasileira que é muito boa nisto. Eu estava... Até me emocionei, viu? Eu estava em João Pessoa há uns meses atrás, e saludo para todos os irmãos que me estão vendo de João Pessoa. Eu estava ministrando lá e eu me lembro que o último dia eu fiz chamado, havia tanto mover do Espírito que as pessoas não esperavam, porque era galeria, não é? Não esperavam abaixar, iam por las como pelas falam cadeiras. você, pelas cadeiras. Iam pulando as cadeiras. Pulando. Uau! Eu já tive numa reunião assim, o pastor terminou de pregar, ele nem chamou lá na frente, eu saí correndo e eu pulei de peixinho. Assim. É sério. Mas era um mover do Espírito, eu me sentia atraído naquele dia. Era isso. Muito forte, muito forte. Sim, tio. Que legal. É legal. Essa parte é muito legal, Sim. porque há outras... Agora, não por isso, querido, isto vai para o Brasil, não é? Não por isso, queridos hermanos brasileiros, vamos também armar fofoca por aquelas igrejas onde são tranquilas, não é? São igrejas onde está a presença do Espírito do Senhor, mas o valor deles está na palavra, no ensino, em uma administração muito mais passiva, em levar as decisões. Eu acredito que o Espírito de Deus está tão forte aí como... Amém. O sea, no tem por que ser contrapuestas, não é? Sim. Não sei se se entende isso em português, Sim, entendi. mas certo pode ser uma unificação, porque uma precisa da outra. Legal. Não é? A gente tem essa tendência de criticar aquilo que a gente não entende e muitas vezes criticar aquilo que não é como nós ou que é parecido conosco, né? E eu sempre digo isso aqui na Link, cara, nós não somos o detentor do mover de Deus. E Deus, ele não se move só no corredor de fogo, ou só na forma que a gente se move aqui no profético, ou em curas, ou em batismo com o Espírito Santo, ou na revelação da palavra, né? Ou no ensino da palavra. Tem outras formas que Deus se move e em outros lugares e que não é como aqui, e isso não significa que ele não está se movendo, entendeu? Ele se move nas outras igrejas e em vários lugares, e a gente precisa respeitar isso e entender a cultura de cada lugar, o mover de cada lugar e a forma como Deus faz em cada lugar. De fato, quando a igreja do Senhor começa no primeiro século, tem dois eventos que são muito interessantes de destacar. Vou falar rápido disso. Quando eles estão esperando a manifestação do Espírito, aí mover emocional muito forte. As pessoas começam, certo, a estar como embriagadas. Eles começam a falar, certo, em outros idiomas. Há mover que as pessoas ao redor ficaram impactadas com isso. Mas há outro mover que aconteceu em Atos, capítulo 4, donde eles oram e pedem de novo para falar a palavra do Senhor. E o Espírito de Deus vino como a primeira vez e depois eles falavam com de novo. Eu acredito nas duas coisas, não é? Eu acredito que o Espírito de Deus pode manifestar-se sobre nós através destas manifestações espirituais, emocionais, e também pode manifestar-se através de bom papo espiritual. Sim. Não sei, legal. Através do intelecto, né? O apóstolo Paulo diz também que nós tenhamos um culto racional também. Né? Então eu acho que, assim como nós somos espiritualmente corpo, a gente precisa também aprender a cultuar Deus, né, como um todo, de uma forma completa. Né? Muito bom, pastor, muito legal. Eu queria fazer mais uma pergunta dentro desse assunto.
Porque sim, a gente sabe que existem base bíblica para isso, né? A mulher do vaso de alabastro, que ela quebra o vaso e ela chora nos pés de Jesus e limpa com os cabelos ali, aquela mistura de lágrima com óleo e cabelo, né? Um negócio meio, para quem tá olhando, escandaliza, né? Existem alguns moveres que você tá na igreja e você olha assim e fala, nossa, isso é meio estranho, né? E eu já tive algumas experiências com o Senhor que sim, tocaram minha alma profundamente, como eu contei ainda agora, de sair correndo e pular de peixinho lá na frente no dia do culto, do apelo. Mas como é que a gente faz para discernir? Né? Porque às vezes eu tô aqui, a outra pessoa tá tendo a experiência ali, e aí às vezes a gente tende a julgar. Então algumas pessoas tendem, isso aí não é de Deus não, né? Isso aí, sei lá. Isso aí tá meio estranho, né? Então assim, como é que a gente pode discernir? Claro que a gente não tem que estar julgando ninguém, mas como é que a gente pode discernir quando uma experiência de culto é genuinamente espiritual e fruto de Deus e do mover de Deus, e quando é apenas uma manipulação de emoções humanas e aqueles sentimentos, como o senhor falou, às vezes uma palavra de efeito, um negócio só para levar a pessoa para chorar, entende? Na emoção. Como é que isso funciona aí para sua cabeça? Essa pergunta é mais difícil que a anterior, muito mais. E já estamos entrando numa zona mais espiritual, no sentido de poder definir. É difícil discernir, mas a palavra do Senhor nos fala sobre o testemunho. O sea, o testimonio tiene que ver con aquello que está aconteciendo y que viene aconteciendo desde antes, ¿no? En medio de un culto. Por ejemplo, si yo tengo un buen trabajo previo a una reunión, a un evangelismo, a un tiempo de cura interior, ¿me entiende? Hay un discernimiento espiritual para poder olear lo que verdaderamente es de Dios y lo que no es del Señor. Las emociones pueden ser muy parecidas, pero es ahí donde funciona la palabra del Señor. La verdad es la que hace libre. La verdad es la que puede mover a las personas hacia la obediencia, ¿no es? Hay un tiempo, por ejemplo, donde es muy emocional, la persona va a caer, va a llorar, todo bien. Pero ¿cómo nosotros discernimos? Es a través de la palabra del Señor. Cuando uno empieza a orar por las personas o empieza a hablar, si te están atrapallando, por ejemplo, la pregación, es otra cosa, ¿no es? Claro. O de pronto estamos en medio de la adoración y hay un movimiento do espírito y si la persona sale de ese entorno espiritual, bueno, no es juzgar, pero es aquí está aconteciendo alguna cosa exquisita. Legal. Cuando hay personas que empiezan a dar palabras, por ejemplo, ¿no es? Y empiezan a dar palabras como, el Señor te dice que Él va... que están muy atentos, sobre todo cuando va en sentido, en una dirección, a una forma distinta. ¿No es? Yo voy solo a contar una experiencia. Un día estábamos en un aniversario de una iglesia. Como vamos a tener ahora, ¿no? Gloria. Estaba en el aniversario de una iglesia muy boa, que yo amo mucho, en el norte de Uruguay. Y era festa, mi hermano. Era una cosa, cierto, de celebración. Y yo empiezo a pregar, solo a pregar, y se manifiesta una persona. Y empieza a gritar, ¡wow, wow! Porque todos me conocían ahí que yo ministraba libertación. Y las personas fueron a ministrar y yo dije, no. Ya, paren eso. No, y si ustedes quieren seguir ministrando, saquen fuera a la persona. Porque yo y la congregación estamos de aniversario. Hoy queremos celebrar, ¿no? Estamos de fiesta. Entonces, yo me lembro de ese día y el pastor concordó conmigo, la persona salió, a los que les gusta mucho de administración y todos salieron con ella, con esa persona, y nosotros tuvimos una fiesta muy boa, ¿no es? Una presencia del Señor, de celebrar los años de vida, porque si no, ese tipo de manifestaciones atrapallan y desvirtúan. Esa es otra cosa para discernir. Porque una persona que, por ejemplo, si tenemos un tiempo de una pregación que está direccionada hacia el arrepentimiento,
e a pessoa não manifesta arrependimento, por mais que chore, grite, caia no chão, é possível que seja Às algo vezes pode ser uma distração. uma distração, algo espiritual, e já nos estamos metendo, Entendo. como eu falo, no lado escuro da força, não é? Alguma Sim. coisa media rara e estranha. Entendi, tio. Muito bom, uau, que legal. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Não esquece de dar o teu like, isso nos ajuda muito aí para propagar aí o podcast também. Se você quiser, comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso que a gente está falando, o culto racional, o culto emocional, né? Não esquece de deixar teu comentário aí. Eu lembro que a palavra também menciona aquele momento que o rei Davi entra dançando, né? E as mulheres vão cantando, né? Davi matou milhares, ou melhor, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, né? Até gera uma certa tensão com a esposa de Davi, né, com Mical. E justamente porque ele vai sendo extravagante ali, né, na dança e tudo, né? Então existem esses momentos em que nós somos tomados também pela emoção na adoração, mas ao mesmo tempo às vezes o inimigo também ele vai tentar usar isso para gerar certos enganos, né, e tentar confundir o culto, a reunião, né? E existe aquele dom que eu creio que é muito chave, que está dentro dos dons do Espírito, que é o discernimento de Espírito. Espiritual. Né? O discernimento espiritual, para você conseguir olhar e falar, cara, isso aqui vem de Deus, isso aqui não vem de Deus. Né? Então, pedir por esse dom é importante, né, tio? O que o senhor pensa sobre esse dom? Eu acredito que é muito importante. O dom de discernimento tem dos formas de ver. La primera, cuando uno está creciendo en un Señor, que Dios está trayendo una unción sobre nós con los dones do Espíritu, o primer discernimiento es discernir cuando hay algo do Señor. Aprender a ouvir a voz de Deus e aprender a discernir a presença do Senhor, que pode também ter diferentes manifestações, desde sentir uma corrente das mãos, fogo, sentir vento, ainda qualquer manifestação que pode sentir, mas aprender a discernir que é de Deus, primeiro que nada. Logo, aprender, a observar o que não é do Senhor. Porque o diabo pode imitar fogo, pode imitar vento, pode imitar muita coisa, não é? Então, quando uno passa muito tempo no Senhor, uno empieza a discernir o que verdadeiramente é de Deus. Elías, por exemplo, Elías era um profeta de fogo, mas quando estava sendo perseguido por Jezabel, ele viu fogo e discerniu que não era Deus. Não, esse é um muito bom exemplo. Ele viu fogo e disse, Deus não estava aí, estava no ouvido passível. Então, o discernimento é essencial para pastores, para líderes, e não tem que ser uma coisa muito assim do espírito, não. Há pessoas que têm olhar, olfato espiritual. Você não necessita que venga algo sobrenatural, não. Se fala muito também do discernimento natural. Há certos gestos, certas miradas, certas coisas que põem em evidência que há alguma coisa esquisita que não é do Senhor dentro da congregação. Existe um olhar que quem já tem um pouco mais de experiência, quando o inimigo olha para você, você já sabe. Isso aí, eu lembro uma vez que estava num culto de jovens, e aí um rapaz chegou comigo, um dos meus discípulos, hoje ele até pastoreia uma igreja, e aí ele chegou comigo e acabou o culto, né? E aí formou uma roda, uma menina caiu do chão, formou uma roda em volta dela, assim. E aí o rapaz veio comigo, eu estava atendendo algumas pessoas, afinal de culto, algumas pessoas vêm falar, né, e tal, abraçar e tirar algumas dúvidas e tal. E eu conversando ali com algumas pessoas, ele vem, pastor, tem uma menina ali, ela tá passando mal, ela não tá conseguindo respirar, empreste seu carro pra gente levar ela pro hospital e tal. Aí eu, na hora, senti, não, peraí, deixa eu ir lá. Pedi licença para as pessoas, fomos lá, e eu fui observar, fui olhar, né? Porque, poxa, a gente está num ambiente de culto, está num ambiente espiritual, tinha acabado de ter uma ministração forte. Você, poxa, estranho ela tá tendo esse passamento agora. Fui lá, né? Fui checar, obviamente, para não ser negligente com a vida dela e com a saúde dela, mas quando eu olhei para ela, o Espírito Santo falou, isso não é natural, isso é espiritual, isso é um demônio. E aí ela tava realmente assim, no chão, sabe, como que tentando puxar o ar e tudo, e nós chegamos perto dela e falou, em nome de Jesus, sai agora, e ela voltou na hora e começou a respirar direito. Né? Então, assim, esse discernimento espiritual é muito importante. Aí eu levava para o hospital e eu
dar remédio para ela e não ia resolver o problema. É incrível, né? Porque é importante ter esse discernimento, né, tio? Principalmente para pastores, líderes, pessoas que estão lidando no ministério. É muito importante. Um conselho que eu dou para líderes, ministérios, é que quando não tem o discernimento, quando está lutando que será de Deus ou não será de Deus, sempre tem que ir à palavra de Deus. Sempre. Eu vou contar uma experiência onde eu não tinha muito discernimento do que era. Eu terminei de pregar na igreja, o pastor me invitou a comer, fui à sua casa e de pronto chegou um casal, né? Um casal Sim, chegou. casal. Ela estava grávida, não? Tinha já uns 8 meses de gravidez e venia chorando, falando de que su bebê no, dentro do vientre estava morto. Chorava, não sentia nada. Não sentia Eu mexer. toquei nada, absolutamente nada. E detrás venia um marido falando e dizendo: é espiritual. E ela começou a falar: eu quero ir ao médico. Eu fiquei entre duas realidades. Sim. Se eu oro por ela e o menino morre, eu posso ter problemas legais. Sim. No, porque no le ve a él al médico. Y por el otro lado, yo decía, pero si es espiritual, no tengo necesidad de ir al médico. Entonces, un amigo, él fala, hagamos lo siguiente, vamos al hospital y en el viaje oramos por él. Un salomónico, muy salomónico. Entonces, hicimos la siguiente cosa. Entonces, yo me fui con él atrás y empecé a orar. Yo no sabía. De pronto, el Espíritu del Señor faló conmigo. Es espiritual y hay que orar contra el espíritu de muerte, ¿no es? Y yo oré contra el espíritu de muerte y esta menina empezó a vomitar. Saiu um cheiro muito forte para mim, que incluso para mim me deu ganas de tirar tudo. Show, né? Não, e o bebê começou a movimentar. Uau! Né? Então já não foi necessário de levar ela ao hospital. Uns 2 anos depois eu visitei aquela família. O menino não me conhecia, muito pequeno. Quando o menino me vê, vai correndo e me abraça. Eu tomo esse menino nos meus braços e eu senti que o Espírito do Senhor estava como ministrando a um ninho e o ninho agradecendo-me a mim por o que havia acontecido desde o vientre. Eu não sei que hay pessoas que não acreditam nisso, mas o que eu vivi aquele dia com o discernimento foi uma escola e jamais vou esquecer. Sim, ¿no? Porque há pessoas que a veces ven una manifestación y la persona puede estar sufriendo una epilepsia, ¿no? Las manifestaciones son muy parecidas. Sim, ¿no? muito parecido. Entonces hay que tener muito cuidado con eso. Discernimento, né? Que Deus nos dê esse discernimento, né? Pra gente poder caminhar. Mas eu confio muito na obra do Espírito Santo. Bem. E eu creio que ele direciona, né? A gente vai para mais uma parte. Tá sendo bom aí para quem tá assistindo? Tá sendo bom, pessoal? Eu tô sendo muito abençoado nesse bate-papo. Tá incrível, eu tô gostando demais. A gente vai entrar aqui no terceiro bloco, né? A gente já falou um pouquinho aqui, né, da galera que luta com a igreja, né? Os defensores aí do evangelho, né? Falamos um pouquinho também sobre o culto emocional, racional, né? Entramos aqui nessa questão de discernimento, de dom do Espírito, muito bom. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Apocalipse. Isso aí. Isso é um assunto que gera muita curiosidade nas pessoas e eu acho que ainda é pouco falado. A gente tomou um café hoje de manhã e eu cheguei a conversar com o senhor sobre essa questão que tem se falado muito de uma cultura. Eu gosto, eu chamo já dei uma nomenclatura para isso, que é a cultura maranata. Né? Eu particularmente, eu amo a volta do Senhor. A Bíblia, ela ensina e ela manda que nós amemos a volta do Senhor e obviamente eu oro para que o Senhor volte. Mas eu entendo também que enquanto Ele não volta, eu tenho uma missão. E a gente vê também uma certa movimentação, né, nos últimos anos na igreja, né, de pessoas que querem se fechar. Já percebeu, pastor? Então, assim, eu já vi muito na internet isso. Colocam uma notícia ruim e aí sempre tem várias pessoas, Maranata, volta Jesus. E muitas vezes, qual é o ponto aqui que eu vejo? É que as pessoas, elas não se colocam como a resposta de Deus na Terra. E às vezes elas acabam abraçando o evangelho escapista, né?
Eu quero que Jesus volte logo para eu ir embora, porque eu não quero enfrentar as dores do mundo. O que o senhor pensa sobre isso, pastor? Antes da gente entrar um pouco mais em Apocalipse, né, o que o senhor pensa sobre essa questão do escapismo, né? Dessa ala cristã evangélica que não quer evangelizar, que não quer viver o ID, que não quer ir em missões, né, que não quer orar, mas tá só, vamos para um quarto, Maranata, Jesus volta logo e vamos ficar adorando Jesus aqui até ele voltar. O que o senhor pensa sobre isso? Meio que esses monges evangélicos modernos. Isso eu chamaria o síndrome do Arca do Noé, não é? Síndrome da Arca de Noé. Onde as pessoas Pronto. só querem entrar na igreja, ficar dentro da igreja para salvar-se a si mesmo, não é? E tudo o demais é juízo. Juízo porque o Senhor vem, porque o mundo está muito maluco, como falam vocês, não é? Então, nós nos salvamos e eles vão a perder inferno e castigo eterno, não é?